nessa parte aqui do nariz, eu vou fazer uma camada suavemente com o lápis B, tá? Vou preenchendo todos os espaços e depois, logo em seguida, com uma graduação maior, eu vou começar a dar uma tonalidade nesse nariz para ele criar uma forma, ou seja, para ele criar um volume. Nessa parte que a gente vai escurecer um pouco mais. Pegamos o papel higiênico, encostamos levemente e vamos dando uma espalhada nesse grafite que está nessa região. Vai passando o papel higiênico em forma de círculo. Feito a base, agora eu vou utilizar a lapiseira 05 com grafite 4B e vou tomar muito cuidado com a tonalidade dessa lapiseira, pela questão que o grafite é bem escuro, então eu vou somente encostar bem levemente e vou começar a dar uma tonalidade nessas regiões aqui. Em forma de círculo eu vou dando uma passada para espalhar um pouquinho essa marcação que eu fiz, essa mancha, né? E aí eu vou passando uma camada, duas camadas, três, eu vou passando a quantidade que for necessária para que ela chegue na tonalidade da referência. E eu vou dar uma acentuada agora com o pincel. Com esse mesmo esfuminho que eu mostrei para vocês, a pontinha que eu fiz com a caneta borracha, eu vou dando umas batidinhas bem levemente para dar uma clareada a mais na onde tem luz. E agora chegar na tonalidade, né? Esse processo vai sendo repetido. Você vai passando o esfuminho, você vai passando o lápis, vai passando o pincel, até chegar na tonalidade. Aqui na orelha eu vou passando a lapiseira 4B nas partes mais escuras, criando mais profundidade. Vou fazendo algumas manchas para criar mais volume, e onde é mais escuro eu também faço a aplicação da lapiseira 4B. E com o esfuminho eu vou passando nas áreas sombreadas, deixando o sombreamento mais liso e uniforme. Em seguida venho com o pincel, passando em toda a região da orelha, e com a borracha limpa-tipos clareamos as regiões mais claras. Bom, gente, aqui nessa boca eu vou passando a própria lapiseira 4B ainda, tá? Bem suave, vou fazendo a marcação do lábio superior, e onde que tem o contorno eu não vou riscar, eu vou simplesmente dando uma pequena manchadinha para mim ver onde é a divisão dessa boca. E nessa região aqui eu vou só fazer uma marcação mais escura para mim conseguir evidenciar o lábio por completo. Aqui abaixo do lábio eu também vou escurecendo com a própria lapiseira 4B, ou seja, a gente vai marcando, né, as partes mais escuras para começar a dar o volume no desenho logo em seguida. Então eu continuo marcando suavemente, não pressiono muito. E logo em seguida, na parte de cima, eu também começo a escurecer mais para dar mais profundidade e a gente começar a fazer o formato desse lábio, da parte de cima. Venho com um pincel e levemente eu vou passando o pincel escurecendo. Essa é uma região bem escura, eu tenho que preservar mais desse lado que é mais claro, e com o lápis 2B eu venho fazendo uns pequenos risquinhos para deixar um pouco mais claro. Aqui eu vou passando a lapiseira já para dar um segmento nessa barba, somente estou fazendo uns riscos para continuar em seguida fazendo a boca. Aqui nessa barba eu já passei o boleador, criando os fios, dando a sensação, né, de luz nos fios, e agora eu vou passando a lapiseira. Passo a lapiseira 4B, vou criando novos fios em cima e preenchendo mais as partes escuras, tá? Então vocês vão observando aí a forma que eu estou fazendo. É importante observar que existem algumas falhas na barba, tá? Então alguns espaços a gente vai deixar em branco e depois a gente vai passar o pincel. Nesse caso eu não vou passar o esfuminho para não tirar os efeitos dos fios. Os fios aqui não precisa ser tão bem feito, bem definido, porque tem bastante sombra nessa parte, tá? Então a gente vai fazer
em algumas partes a gente deixa um fio bem mais apresentável e outras partes a gente já faz o fio, mas vai ser coberto por sombra. A questão mesmo de fazer o escurecimento da barba por fios é para que fique com a sensação de uma barba rala, né? Mesmo que você passe o pincel, aí fica a sensação que abaixo tem outro fio. Se eu for pintar completamente, aí ela não vai dar essa sensação de barba, tá? Aí onde você observar que é mais escuro, vai fazendo dessa forma riscos uns sobre os outros e vai escurecendo essa região. Aí com o pincel, onde a gente vê aquela região que é bem mais escura, a gente começa a passar, né? Aqui onde está falhado, tu pode passar também o pincel em toda essa região. E a gente vai dosando, vai fazendo mais camadas, vai escurecendo as regiões que tem que ser mais escuras e vai passando o pincel. Vocês observam que mesmo aqui, ó, onde não está pintado, eu passo o pincel e eu começo a criar uma tonalidade, né, com o próprio pincel. Essa boca ainda tem que continuar. Deu uma parada, fui para a barba, mas a gente vai continuar essa boca ainda. Essa região branca aqui também, ó, é só passar o pincel que ela chega na mesma tonalidade que está do outro lado aqui. Aqui também, ó, se eu passo o pincel devagar, ó, eu consigo espalhar esse grafite. E claro que logo após a gente vem com o lápis da tonalidade certa, ajeitando, né, essas manchas de sombras que fizemos. Bom, uma vez escurecido, eu venho com a caneta borracha, tá, com a pontinha chanfrada, e aí eu vou evidenciando mais os fios, dando brilho, passando ela nas partes que eu passei o boleador, para deixar um pouquinho mais claro cada fio aqui da barba, tá? Isso aí você pode fazendo nas regiões mais claras, tá? Observando a referência, o local que tem a necessidade de fazer esse ajuste em alguns fios da barba, beleza? Até mesmo nas partes que são mais claras, a gente pode passar. É uma parte bem rala, então eu vou passando e em seguida eu passo o pincel para ficar na mesma tonalidade da pele dele, tá? Então é assim que se faz uma barba rala. Aqui com o lápis HB eu vou fortificando os traços da tatuagem que ele tem no pescoço, na parte de baixo também. Certo? Aí aqui não precisa ser tão escura, até mesmo porque ela já está um pouco envelhecida, tá? Então com esse mesmo lápis a gente vai passar aqui nessa região. Eu passo por cima, não tem problema. Com 2B a gente passa aqui nessa parte de baixo do pescoço também, escurecendo, porque tem uma sombra aqui. Vocês notam que mesmo o 2B ele não vai escurecer, tá? Então eu vou aumentar a graduação para o 4B. 4B chega. E nós vamos escurecendo até chegar no tom da referência. Nessa parte da blusa eu vou contornando de preto aqui uns 3, 4 triângulos mais ou menos. Assumindo uma realçada como passada, até mesmo ultrapassando aqui a outra região, não tem problema. Aqui nessa parte aqui eu já fiz a primeira base, passei a primeira camada, né, da tonalidade da blusa, da camisa, e agora eu venho fazendo umas pequenas manchas aqui para dar o formato na textura dessa camisa que ele está usando, tá? Esse fundo foi utilizado o lápis B. Eu continuo utilizando o lápis B para passar, para fazer essas manchas aqui, apertando um pouquinho mais, tá? Só isso.
Vocês notam que não tá ficando muito escuro, mas eu não quero que fique muito escuro, tá? É só para dar uma tonalidade na camiseta dele e não ficar aquela coisa assim simples. Bom pessoal, fundo feito aqui da camiseta, já fiz os detalhes aqui da camiseta dele e agora a gente vai prosseguir fazendo o fundo. Como que eu faço um fundo negro? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Basicamente eu uso dois materiais, tá? Eu uso o pó de giz pastel preto, ou você pode estar utilizando também o pó do grafite. Você pega um grafite 6B, um grafite mais escuro, né? O 6B, raspa o pó dele e começa a passar aqui. Vocês notam nesse fundo que ele é um degradê, ele vem na parte escura, pegando a cabeça dele, aqui a parte de cima da cabeça dele, e vem descendo até os ombros da blusa numa tonalidade mais clara, tá? Então a gente vai produzir isso daqui agora. Nesse caso eu vou estar utilizando aqui o pó de grafite, o pó do giz pastel, tá? Então a gente vai passando o pó. Eu coloquei uma folha embaixo para não manchar aqui a mesa que eu estou utilizando o papel em cima. Então a gente vai passando aqui, ó, bem suavemente, tá? Vocês vão notar que vai ficar algumas manchas no papel, essas coisas assim, referente ao pó. Não tem problema, porque em seguida a gente vai começar a fazer a camada, ou seja, dar o acabamento com o lápis, tá? Não se preocupa, tá? Com as marcas que vão ficando, porque a gente vai passar o lápis em cima. Para dar um acabamento mais fino, eu venho agora com o lápis HB e venho passando, fazendo uma última camada por cima, até mesmo para tirar um pouco desses poros que acaba ficando no desenho, né? E deixando uma superfície mais lisa. Dependendo do papel, é claro que ele não vai ficar totalmente liso, né? Se for um papel que tem uma certa porosidade, ele não vai ficar 100% liso, mas a primeira impressão que dá aqui é que está tendo um bom resultado. Isso daí é essencial para o seu trabalho. Quando você for passar o lápis pela última vez, tá? Não precisa você passar forte, simplesmente vai só mesmo encostando o lápis e cobrindo algumas falhas, né? Alguns pedaços. Caso você passe um lápis e você observa que não está tendo resultado, que ele não está pegando no papel, você aumenta a graduação desse lápis, tá? No momento, esse lápis aqui ele está pegando perfeitamente, então não há necessidade de eu aumentar a graduação desse lápis. Continuo passando ele aqui só mesmo para fazer os acabamentos final aqui desse degradê, desse fundo desse desenho aqui do Neymar. A utilização desse lápis serve até mesmo para tirar algumas manchas que acaba ficando, tá? Lembrando que uma vez uma mancha que tem no desenho, você não passa o lápis em cima dela, e sim vai contornando essa mancha para que ela suma do desenho, que ela não apareça mais, né? Não fica aparente. Então, sempre passando ao redor dessas manchas. Muitas vezes a gente se depara assim com o automático, né? É você pegar o lápis e ir para lá e para cá de uma forma contínua, sem necessidade, sem parar, né? E você sempre tem que observar no desenho realista que algumas partes dessas é necessário que você faça a parada do lápis. Então é sempre bom você tomar cuidado quando você está fazendo um desenho desse, evitar de pôr o dedo, de ficar pegando muito na folha,
porque a própria umidade do teu dedo ela acaba ficando no papel e logo após quando você passa o lápis você vai ver que a marca do teu dedo ficou ali aparecendo. E aí é onde eu falo para vocês que aí com um lápis mais claro, com um tom mais claro, você vem contornando aquela tonalidade que ficou mais escura para que fique todas fiquem igual, né? Você observa que eu vou pondo somente nas regiões que eu achei que está um pouquinho mais claro, tá? É aí que eu vou passando esse lápis. Talvez a câmera não mostre, mas aqui onde eu tô vendo aqui onde ficou um pouquinho mais claro, eu só passo ele nessa região, tá? Nunca esqueça de estar utilizando, né, uma proteção no desenho, ou seja, um papel em cima para tua mão não borrar o que você já fez, ou até mesmo esse plástico aqui que é o acetato, né? É um plástico bem barato, você encontra em qualquer livraria de desenho. Aí você pode cortar um quadradinho aí de uma forma que ela apoie somente o seu braço em cima. Legal? Então, passo mais o pincel. Vou passando o pincel agora levemente, tá? Não há necessidade de apertar o pincel. Simplesmente vou passando o pincel levemente para que ele trabalhe com as pontas chanfradas, né? No caso aqui. E a gente deu um acabamento final aqui nesse fundo, certo? Então ficou assim, ó, tá? Degradê, a parte mais escura, a gente vai clareando. Aqui nessa parte aqui foi utilizado o lápis 4B, nessa parte aqui central eu usei o lápis 2B e o B, e em seguida eu vim descendo com o lápis B e vim trazendo e fiz mais uma camada com um lápis mais escuro, ou seja, com o 4B, mas aí eu fui passando bem sutilmente, bem claro mesmo, somente para mesclar os tons. E vim com papel higiênico, depois com o pincel e saiu esse resultado aqui. E agora para finalizar eu passei o lápis B bem levemente mesmo, só mesmo acentuando as partes que ficou um pouquinho mais manchada. Aí com o pincel a gente finaliza aqui esse fundo aqui do desenho, tá certo? Agora eu vou começar a mostrar para vocês aqui como que eu vou fazer a luz no cabelo dele. E para fazer essa luz do cabelo dele eu vou estar utilizando a borracha, a caneta borracha, tá? No caso a minha tá sem refil aqui, já vou trocar o refil dela. Para quem não conhece essa borracha elétrica, ela foi comprada eu comprei ela na AliExpress, tá? Paguei baratinho, por volta de uns 15 reais, e em uns 15 dias chegou aqui em casa. Então super compensa comprar ali na AliExpress. Se você for comprar no Brasil, tu vai pagar o dobro, né? Vai estar na faixa de uns 36, de uns 40 reais. E para trocar a biqueirinha é fácil, é uma biqueirinha de plástico. Você coloca o refil aqui nela, tá? Até mais ou menos aqui. E é só introduzir aqui na pontinha, na ponta. Dá uma apertadinha, tá? Já está pronto para uso. Essa caneta borracha ela vai 2 pilhas. E agora a gente vai começar a fazer a luz Vou começar aqui pelo cabelo. Vamos começar a clarear, né? Essas partes aqui. Então eu vou passando a borracha elétrica. Pessoal, lembrando, se vocês não tiver a borracha elétrica, tá? Vocês podem estar fazendo com a Mono Zero, tá? Ela dá o mesmo efeito. Só que a Mono Zero, ela vai ter uma dificuldade. Você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para deixar claro, né? Branco mesmo. Para deixar bem claro, você vai ter um pouco mais de dificuldade, devido até mesmo porque quando eu fiz o fundo, acabou já manchando aqui essas partes. Mas com a elétrica, ela tira muito bem. Eu vou passando mesmo para criar uma luz, tá? Então aqui eu não me preocupo muito com o detalhe do fio, as marcações do fio, não. Eu vou mesmo passando para criar uma luz. Depois eu dou uma olhada em algumas regiões que eu preciso fazer algumas marcações, mas aí no caso eu vou passar com lápis HB, um lápis bem claro assim, só mesmo definindo a projeção de um cabelo. O bom dessa borracha é que ela tem uma força legal
e ela tira bem a marcação, né, que ficou. Ela limpa mesmo, ela deixa bem claro. Eu vou passando como se estivesse fazendo fios. Tá? É para dar essa sensação mesmo de claridade no cabelo dele. Claro, se ficar ficar rústico demais, né? Aquela coisa assim meia que estranha, a gente vem e dá uma melhorada com o lápis. Nessa parte lá lateral aqui eu vou fazer pontinhos, tá? Eu não vou riscar, fazer um risco não. Eu vou dar umas batidinhas. Saiu um pouquinho fora, depois a gente vem e dá uma arrumada com o lápis. Pronto, também. Eu vou só dando umas batidinhas. Nessa parte da barba aqui para dar a sensação de pinguinhos, tá? Você também pode estar fazendo só umas manchinhas aqui, ó. Umas coisinhas bem assim. E aqui também eu faço a mesma coisa, mas aqui eu já venho puxando como se fosse os próprio fiozinho, tá? Só vai batendo, tá? Não passa, porque se você passar ela vai riscar. Então, vai só dando umas encostadas aqui que você vai criando uma certa textura. Nessa parte também eu dou só umas batidinhas. Aqui nessa região é só encostar para clarear mais, ó, e fazer a sensação de pele molhada. Aqui na orelha só uma manchinha aqui, mais duas manchinhas aqui. Então é necessário vocês observar sempre onde tem um pinguinho, qualquer pinguinho que você colocar, qualquer manchinha a mais que você fazer no desenho, ela já vai dar uma diferença, tá? E na barba aqui, ó, com a lapiseira B, só vai evidenciando mais um pouco esses fios que estão mais claros, né? Então é isso aí, pessoal, ficou assim este desenho aqui que eu fiz do Neymar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a referência aí do lado para vocês verem como foi que eu me baseei para fazer esse desenho aqui. E a gente se vê numa próxima videoaula aí novamente com um outro estilo de desenho. Ficam todos com Deus e até a próxima.